É, Gabi! Vambora, Gabi! Bom, eu vou começar voltando antes das férias, né? Voltando na equação da circunferência. É fundamental eu aprender a montar a equação da circunferência para fazer todas as aulinhas que vêm para frente. E o bom, como eu já expliquei na outra aula, é que a gente não precisa decorar nada. Basta a gente entender que a gente não precisa decorar. Isso é bom. Então, vamos imaginar aqui uma circunferência de centro AB, raio R, para eu montar a equação da circunferência, é só você colocar um ponto qualquer aqui, x e y. Isso, gente, vocês têm que fazer em casa. Eu estou fazendo de novo. Mas vocês têm que fazer, tá? E aí você acha a distância do ponto até o centro. Essa distância é igual ao raio. Então, nada disso eu preciso decorar. Então, vai na formulinha da distância. E é x2 menos x1. Então, é x menos a, que é o Pitágoras, que já caiu na prova, vocês já sabem fazer, mais y2 menos y1. Então, y menos b. E aí, essa distância é o raio. Então, já fico com a equação reduzida. Então, essa é a equação reduzida. Eu não preciso decorar isso. E nem é legal a gente decorar. Legal a gente fazer isso que eu estou fazendo. Pronto. Essa é a equação reduzida. Tem horas que só isso aqui já é a resposta. Para eu obter a equação geral, não adianta você olhar na apostila e decorar a fórmula. Basta você desenvolver a equação reduzida. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Já vou ajeitar ela aqui, mas ela vem do desenvolvimento dos binômios. Menos 2ax. Ninguém consegue decorar essa equação. Menos 2by, a quadrado, b quadrado menos r quadrado. Então, essa é a equação geral. Quando a gente desenvolve a equação reduzida, passo r quadrado para cá e igual a zero. Então, na aula passada, nós aprendemos a montar as equações, seja a geral, seja a reduzida. Para montar a equação, eu preciso do centro e do raio. Hoje nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar a equação que ele deu, vamos comparar com uma dessas duas e vamos achar o centro e o raio. Então, essa é a aulinha de hoje. Fazer o contrário. Pegar a equação, comparar com a equação que ele deu e achar o centro e o raio. Essa é uma das aulas mais importantes de circunferência para o vestibular. Na verdade, circunferência é muito importante, porque tanto FUVEST quanto Unicamp gostam bastante e a Unesp mais ou menos.
Então, é importante estudar bem circunferência. Até essa aula, beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo, Gládio. Eu quis começar recordando. Espero que vocês tenham feito, porque só vai entender se você fizer exercício. Se você não fizer, não tem jeito. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos determinar, através da equação dada, o centro e o raio. Para isso, nós vamos comparar ou com a reduzida, se ele der a reduzida, ou com a geral, se ele der a geral. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos começar, tá? Exatamente com isso. Então, o exercício 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles são a mesma coisa. Depois eu falo da parte de ponto aí. Então, o primeiro exercício está na equação reduzida. Então, percebam que eu coloquei aqui embaixo a equação reduzida para a gente comparar. É assim que vocês têm que fazer. Não é mágica. É só uma comparação. Então, você vai comparar a equação que ele deu. Como é que eu sei que ele deu a reduzida? Porque não está igual a zero. Toda vez que não está igual a zero, ele deu a reduzida. Comparando com a reduzida da teoria, todo mundo entende que o A e o B são zero ou não? Sim ou não? Sim, Gládio. E aí, o raio ao quadrado é 16, raio 4. Então, a gente consegue, por exemplo, desenhar essa circunferência. Como assim, professor? Desenhando, é. Você consegue, por exemplo, vir aqui, e vai ser importante também para as aulas que se seguem, com o centro e com o raio, assim como a gente desenha uma reta, a gente desenha uma circunferência. É só vir aqui, colocar o centro, que é 0 e 0, o raio, que é 4, e fazer a circunferência. Como é o centro na origem, ele vai dar certinho aqui, 4, 4, menos 4, menos 4. Então, se eu tenho a equação de uma reta, eu consigo desenhar uma reta. Se eu tenho a equação de uma circunferência, eu consigo desenhar a circunferência. Basta eu achar o centro e o raio, que é exatamente o que a gente está fazendo comparação. No 2, ele também deu a reduzida. Ó, não está igual a zero, então ele deu a reduzida. Então, comparando com a teoria. Só cuidado com o sinal, hein? O A vale 3 e o B vale 2. E o raio ao quadrado vale 5. Então, nós estamos comparando aqui, ó. Isso vale 3, isso vale 2, e o raio ao quadrado vale 5. Portanto, centro 3 e 2, raio 5. É facinho, não é? Só não errar o sinal. O 3, por exemplo, cuidado com o sinal. Se eu colocar aqui embaixo a equação reduzida e comparar, a gente vai tirar o centro e o raio. Só tome cuidado com o sinal. Então, aqui, olhando os sinaizinhos, cuidado, porque o A vai valer quanto aqui? O A vai valer menos 1. Todo mundo enxerga isso, não?
porque menos A vale 1. Então, o A vale menos 1. O B vale 3, porque menos B é igual a menos 3. E R quadrado vale 5. Então, quer dizer que o raio é raiz de 5. Alguma dúvida, gente? Sim ou Não, não? Glácio, tudo ok, tá tudo de boas. Tá. Agora o 4 e o 5. Ô, Glé, Oi, pode falar. mas para fazer lá a circunferência no... Ai, esqueci o nome agora. No eixo. Como eu coloco a raiz de 5, eu tenho que calcular ela? Você põe lá 2, alguma coisa. Se você fosse Tá. desenhar assim, 2 e pouquinho. Exatamente, Lolo. Bom, o Obrigada. 4 ele deu a geral. Você percebe quando ele dá a geral porque ela é grandona. Então, nós vamos comparar ela com a geral. Não adianta decorar isso aqui, gente. Você vai fazer a teoria que eu ensinei. Montar, reduzir e desenvolver. Aí você pega a fórmula e compara. Então, primeiro, para achar o centro, menos 4 é igual a menos 2A. Menos 6 é igual a menos 2B. Aí você acha o A e o B. Portanto, já achou o centro. A quadrado mais B quadrado menos R quadrado é igual a menos 11. Substitui o A e o B. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Portanto, o raio dá raiz de Dirichlet. 2 raiz de 6. Então, gente, a gente vai achar o centro e o raio quando ele der a equação por comparação. O comum, por exemplo, quando ele dá a geral, ele trabalha diferente. Ele faz o aluno montar um trinômio, que é horrível para fazer. Ele faz o aluno montar um trinômio para poder... Ele joga na reduzida. É horrível de fazer. Eu não gosto dessa técnica do comum para isso. Último. O 5. Último não, tem o 6 também. Ele também deu a geral. Então, você bota a equação geral aqui embaixo. Não tenham preguiça. Bota ela aqui embaixo. E compara. Menos 2A igual a menos 2. A vale 1. Menos 2B igual a 2. B vale menos 1. Centro está pronto. Nossa, professor, não tem nada aqui. Ué, não tem nada, quer dizer que A quadrado mais B quadrado menos R quadrado é 0. Substitui o A, que é 1. O B, que é menos 1. Claro que o quadrado vai ficar positivo. Portanto, o raio vai dar raiz de 2. Então, aqui, por exemplo, Lolo, se fosse desenhar, você ia pôr 1,4. Se você fosse desenhar essa circunferência. Tá? Todo mundo entendeu a comparação? Sim, Glácio. É sempre uma casa depois da vírgula? Não, é mais ou menos, Lolo. Porque para marcar os pontos lá, não adianta você pegar 1,41, não vai adiantar nada para marcar os pontos, né? Você faz uma coisa bem, é um esboço gráfico, né? Uhum. E o último, mais chatinho, né? Mas também mesma coisa, por comparação. Então você pega lá, menos 2A igual a 2, menos 2B igual a M. Então o centro, menos 1 e menos M sobre 2. Como ele falou que a reta y é igual a menos x mais 1 passa pelo centro, é só pegar esse ponto e substituir na reta. E aí você acha o valor de M. Aula super importante, essa aula, tá? Bom,
A outra aula trabalha com os desenhos e principalmente com as inequações. Então, a teoria das inequações é essa aqui, ó. Se você tiver maior, você vai pintar um sol, porque vai ser uma pintura resposta. Se você tiver menor, você dá aquela pintada dentro da circunferência. Outro detalhe, se não tiver o igual, aqui, ó. Se não tiver o igual, você vai pontilhar a circunferência. Porque às vezes ele não põe o igual. Se não tiver o igual, você pontilha a circunferência. Tá? Então, essa aula é uma aula de desenhos. Tem uma teorizinha de ponto aí, mas na hora que aparecer eu falo. Então, vamos desenhar a circunferência. Só que para desenhar a circunferência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o centro e o raio. Para achar o centro e o raio, como que a gente faz? Compara. Então, bota a equação reduzida aqui embaixo e compara com aquele deu. Eles gostam muito de centro 0, 0 para desenhar. Então, aqui o A vale 0, o B vale 0. E o raio ao quadrado, 25. Agora, a gente já pode desenhar a nossa circunferência. Centro 0, 0. É bem fácil isso, gente. Desde que você saiba achar o centro e o raio, é bem fácil. Tá? Essas aulas, com certeza, eu vou escolher para a prova. Eu vou falar só lá no fim. Mas essas aulas são muito importantes. Vou escolher tudo que é o de mais importante. O 2, que é uma inequação, faz a mesma coisa. Compara, acha o centro e o raio. Então, o A vale 3, o B vale 2 e o R vale 3. Aí você vai desenhar a circunferência. Se quiser usar aí um compasso, pode usar. E vai pintar a parte de fora. Toda vez que for maior, você vai pintar a parte de fora. Então, a nossa resposta vai ser uma pinturazinha, tá? Então, desenhei lá o centro, 3 e 2, raio 3, e aí pintei a parte de fora. Essa é a nossa resposta. Nossa resposta é essa pintura aqui. Bonitinha aqui. E mais a circunferência. Porque tem o igual. Então, aqui é tracinho cheio. Então, essa pintura que eu fiz aí é a resposta do exercício. Quem gosta muito dessas pinturas é a FUVEST. A FUVEST ama essas pinturas. Tá? O 3 é o mais legal que eu achei. Ele manda você pintar essas duas circunferências e pede para você achar a área pintada, a área achurada. Achei muito legal esse 3. Super chique 10. Então, primeiro vamos pintar x² mais y² é igual a 16. Primeira coisa, achar centro, raio. Então, comparando, o A vale 0, o B vale 0 e o raio vale 4. Como aqui está menor, todo mundo está entendendo isso aqui, ó? Menor, pinta a parte de dentro. Todo mundo entendendo isso, gente? Alô, alô? Sim, Glásia, de boa.
No outro, comparando, o A vale 0 e o B vale 1. Raio 3. Então, o centro nosso é 0 e 1. Está aqui em cima do eixo Y. Raio 3. E pinta a parte de fora, porque é maior. Agora você vai juntar essas duas coisas num gráfico só. Olha que lindo. Esse é super típico da FUVEST, tá? Então, você vai pegar a pintura da esquerda, a pintura da direita e juntar numa só. O que deu aqui? Uma coroa, tá? É só pegar a área da circunferência de fora e tirar a área da circunferência de dentro para achar a área que está pintadinha. Ou seja, πr quadrado da grandona menos πr quadrado da piniquiquinha. Então, vai dar 7π. Beleza? Vamos lá. Ver se temos mais comentários. Não. Nem vou comentar esse quadro. Bom, então, resumindo nossa aula, resumindo ela, determinação de centro e raio para vocês estudarem, fazer o TC. Eu não acho interessante ficar entregando o TC, tá? Nem porque acaba um copiando do outro. Quem realmente está a fim de estudar, e eu sei que o povo manda dúvida para mim, estuda já essa semana, que a semana que vem continua, que eu acho que é a última aula de circunferência. Depois já entra elipse, né? Então, sempre que a gente for achar o centro e o raio, nós vamos fazer por comparação. Então, você vai pegar a equação reduzida, a equação geral, e vai comparar com a nossa equação. Belezinha? Tudo certo? Alô, alô? Tudo certo, Goé. Tudo certo, né? Tudo certo, né? Bom, eu vou fechar a gravação.